Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à disciplina de eletromagnetismo. Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos estudar a aula número 1, cujo título é Análise Vetorial. O livro que nós vamos seguir na disciplina é o livro do Wright. O nome do livro é Eletromagnetismo. Então, agora, nessa aula número 1, que é baseada no capítulo 1 do livro do Wright, nós não vamos conversar sobre física de forma específica. Nós vamos falar sobre conceitos matemáticos que vão nos ajudar a desenvolver os cálculos dos próximos capítulos de eletromagnetismo. Então, essa aula número 1, ela é uma aula inaugural para nós conversarmos a respeito de aspectos básicos que vamos usar ao longo de todo o curso de eletromagnetismo. Nesse sentido, eu vou conversar com vocês, vamos relembrar, na verdade, alguns aspectos como grandezas escalares e grandezas vetoriais, vetores unitários, produto escalar, produto vetorial, sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Vamos falar sobre projeção escalar e projeção vetorial e, por último, vamos fazer um exercício. Vamos começar falando sobre diferenças entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Este é um conceito que vocês já conhecem. Quando falamos sobre grandeza escalar, nós estamos falando sobre uma grandeza que precisa, para ser definida, de apenas um número. Então, nós colocamos um número, colocamos a unidade dela e, a partir daí, nós temos ela perfeitamente definida. A grandeza vetorial não é assim. A grandeza vetorial, como vocês sabem, ela precisa de um número, precisa do módulo, mas ela também precisa de direção e de sentido. Então, essa é a diferença básica entre esses dois tipos de grandezas. Um exemplo de grandeza escalar que nós podemos pensar é tensão elétrica. Tensão elétrica, nos circuitos que vocês resolvem, vocês colocam 100 volt. Isso, 100 é um número, volt é a unidade, pronto. Definiu essa grandeza completamente. Agora, um exemplo de grandeza vetorial que vocês utilizam bastante também é o vetor força. Então, a força ela não é definida só como sendo 10 newton, por exemplo. Isso é um módulo da força, mas nós precisamos de um vetor para colocar direção e sentido nela. Bom, a partir destes conceitos, nós podemos estender o raciocínio para pensar na ideia de campo. O que é um campo? O campo, nós podemos ter campos escalares e campos vetoriais também. O campo, quando vocês ouvirem essa palavra em física, apesar de parecer um pouco subjetiva, pense que o campo é uma associação de uma grandeza a cada ponto do espaço. Então, quando você associa uma grandeza a cada ponto do espaço onde você está trabalhando, você tem um campo. Vamos, então, pensar sobre um exemplo de campo escalar e um exemplo de campo vetorial. O campo escalar, nós temos uma grandeza escalar que caracteriza cada ponto do espaço. Aqui o exemplo. Nós temos uma chapa de metal em um forno em alta temperatura. A cada ponto do espaço se pode associar um valor de temperatura. Então, imagina que você vai pegar um pedaço do espaço para estudar, o seu espaço é esse forno, e aí em cada ponto do forno e da chapa de metal que está lá dentro, você vai associar um valor de temperatura que aquele ponto está. Então, nesse sentido, nós formamos um campo escalar, associamos um valor de temperatura a cada ponto desse espaço analisado.
Bom, e a ideia de campo vetorial? É a mesma ideia de associação de uma grandeza a cada ponto do espaço, só que agora, para termos um campo vetorial, nós precisamos de associar uma grandeza vetorial. Então, nós temos aqui, ó, uma grandeza vetorial caracteriza cada ponto do espaço. Então, como exemplo, colocou aqui o deslocamento de um fluido. Se você tem um fluido deslocando por um determinado espaço, você pode associar a cada ponto do fluido um valor de velocidade. A velocidade é um vetor, é uma grandeza vetorial. Então, se você imaginar que cada ponto do fluido tem associado a ele um vetor de velocidade, significa que você acabou de definir um campo vetorial. Sobre as grandezas vetoriais, vamos relembrar como que nós fazemos para definir um vetor unitário. Então, nesse caso aqui, nós temos na figura um vetor genérico, que foi chamado aqui de vetor A. Observe que essa notação aqui coloca um tracinho em cima aqui da letra para indicar que se trata de um vetor. Então, nós temos esse vetor e nós queremos encontrar o unitário dele, que eu vou chamar aqui de UA. Quais são as características importantes desse vetor unitário, gente? Esse vetor unitário, e vocês sabem que ele tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor A, que era o vetor original, só que ele tem módulo 1. Ele é um vetor de módulo 1, um vetor unitário. Como fazemos para encontrar o vetor unitário? Sabemos que basta dividir o vetor pela norma dele, né? Basta dividir o vetor pelo módulo dele. Então, aqui nós temos o unitário do vetor A, vai ser o próprio vetor A dividido pelo seu módulo. Produto escalar. Vamos agora falar sobre produto escalar e produto vetorial, que são dois tipos de operações que fazemos com grandezas vetoriais. O produto escalar, conforme o próprio nome já fala, gente, quando nós terminarmos de fazer essa operação, nós vamos obter um número escalar. Então, é uma operação que envolve vetores, nós vamos fazer o produto escalar entre dois vetores e, como resultado, vamos obter um número escalar. Então, vejam, nós temos aqui nessa figura um vetor chamado de vetor A e um vetor chamado de B. E o ângulo aqui formado por esses dois vetores é o ângulo θ. Como que nós podemos calcular o produto escalar entre o vetor A e o vetor B? Bom, o A escalar B, nós lemos isso daqui como sendo A escalar B, certo? Não é vezes, não, porque é outra operação, é um produto escalar. Então, nós temos aqui A escalar B, pode ser calculado como sendo o módulo do vetor A vezes, agora sim é vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno de θ, sendo θ aqui o ângulo formado entre esses dois vetores, né? O menor ângulo que é formado entre o vetor A e o vetor B. O resultado do produto escalar sempre é um número escalar, conforme nós falamos, por isso que a operação chama produto escalar. Algumas propriedades importantes sobre o produto escalar. A primeira propriedade é a que nós chamamos de comutativa, ou seja, eu fazer A escalar B ou B escalar A, tanto faz, eu vou obter o mesmo resultado. Quando eu faço, gente, A escalar B e eu tenho resultado zero, tenho resultado nulo, isso quer dizer que os dois vetores, eles são perpendiculares entre eles. Então, se você tiver produto escalar entre dois vetores nulo, com certeza, esses dois vetores formam entre eles um ângulo de 90 graus. Por quê? Olhando aqui nessa expressão, é fácil a gente entender o motivo disso. Porque se esse ângulo θ for 90, cosseno de 90 graus é zero. Então, fica aqui módulo de um vezes o módulo de outro vezes zero, dá zero. Por isso que nós temos essa propriedade. E aqui,
A terceira propriedade que foi colocada é A escalar A é igual ao módulo de A ao quadrado. Por que nós podemos afirmar que um vetor escalar ele mesmo vai dar o quadrado do módulo do vetor? Olha aqui de novo. Se eu estou fazendo produto escalar entre dois vetores que são iguais, o ângulo θ entre esses dois vetores é zero. Então, cosseno de zero é 1. Então, vai ficar, né? Se for A escalar A, vai ficar módulo de A vezes o módulo de A vezes cosseno de zero, que é 1. Ou seja, vai dar módulo de A vezes módulo de A, que é módulo de A ao quadrado. Por isso que se você precisar calcular o produto escalar entre dois vetores que são iguais, basta você fazer o quadrado do módulo desse vetor. Aqui está representada a operação de produto escalar entre dois vetores P e Q. Agora, gente, eu vou apresentar para vocês uma outra maneira de calcular o produto escalar que vocês também devem conhecer. Considerando que nós conhecemos dois vetores escritos aqui na forma de pxax mais pyay mais pzaz. Esse é o vetor P. E nós temos o vetor Q, que é qxax mais qyay mais qzaz. Se nós quisermos fazer o produto escalar entre esses dois vetores, sem ter que aplicar essa fórmula aqui, nós podemos, então, aplicar a propriedade distributiva para fazer esse produto escalar. Antes de aplicar a propriedade distributiva, eu só chamo a atenção de vocês que aqui nessa anotação, e é a anotação que nós vamos usar ao longo de toda a disciplina, nós estamos usando AX para representar o vetor unitário do sistema de coordenadas cartesianas na direção do eixo X. Então, aqui é o AX, o AY é o unitário na direção do eixo Y e o AZ é o unitário na direção do eixo Z. Eu sei que em matemática, às vezes, vocês usam notações diferentes, né? Como X com acento circunflexo, Y e Z também com acento circunflexo, ou às vezes até mesmo I, J e K com acento circunflexo, mas eu já peço para vocês se habituarem a usar assim agora na nossa disciplina, porque também é a forma que está no livro, né? Então, nós vamos seguir essa padronização ao longo de todo o período, tá? Bom, então vamos pegar aqui e aplicar a propriedade distributiva. Quando nós aplicamos a propriedade distributiva, nós vamos obter 9 termos, vocês concordam? Então, ó, vou pegar e fazer isso daqui. Pxax, vou fazer o escalar com qxax. Da mesma forma, vou pegar pxax e fazer o escalar com qyay. Da mesma forma, vou pegar aqui o pxax e fazer o escalar com qzaz, certo? Além disso, vamos seguir o mesmo procedimento para fazer todas as propriedades distributivas. Vamos fazer as propriedades distributivas aqui do PYAY e do PZAZ também. Só não vou colocar as flechas aqui, porque senão vai ficar muito carregado o desenho. Mas, então, tá aí. Quando a gente termina de aplicar toda a propriedade distributiva, nós chegamos nesses 9 termos. Gente, agora é interessante porque, olha só, quando nós temos aqui, ó, na primeira expressão que nós obtivemos, nós temos, ó, px, qx, ax, escalar ax. Então, nós fizemos isso daqui, ó, essa primeira seta que eu fiz, px, ax, qx. O px, que é um número, pode multiplicar o qx, que é um número, e aí, como se trata de um produto escalar aqui no meio, nós vamos fazer o produto escalar entre esses unitários. Então, fica ax escalar ax.
Quanto que é AX escalar AX? Gente, acabamos de ver na tela anterior que uma das propriedades do produto escalar é, se você está fazendo o produto escalar entre dois vetores que são iguais, o resultado vai ser o módulo desse vetor ao quadrado. Então, olhando aqui, qual que é o módulo do vetor AX? AX é unitário, o módulo dele é 1. Então, AX escalar AX vai dar 1 ao quadrado, que é 1. Se você não lembrasse dessa propriedade, também não tem problema. Basta você olhar aqui em cima, ó, o módulo do AX, né? Fazer aqui, ó, essa conta. AX escalar AX. Módulo de AX é 1, vezes o módulo de AX, que é 1, vezes o cosseno de 0, já que AX forma com AX 0 graus. Então, vezes cosseno de 0 é 1. Então, essa conta, ela resulta 1. Da mesma forma, gente, vai acontecer aqui para o AY escalar AY e para o AZ escalar AZ. Todas essas contas vão resultar em 1. Bom, então, agora sobra as outras operações para nós analisarmos. O que nós temos aqui? Olha, nós temos AX escalar AY. Quanto que é AX escalar AY? Vamos pensar. É módulo de um vezes o módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo que eles formam. AX, o módulo de AX é 1, vezes AY, o módulo de AY é 1, vezes cosseno de 90. Vocês concordam que o AX e o AY formam entre eles 90 graus? Cosseno de 90 é zero. Então, como sabemos, vimos também na tela anterior que o produto escalar entre dois vetores que são perpendiculares entre eles é zero. Então, todos esses produtos escalares aqui, gente, AX com AY, AX com AZ, AY com AX, AY com AZ, AZ com AX e AZ com AY. Todos esses produtos escalares, eles vão zerar, porque todos esses vetores são perpendiculares entre eles, né? No sistema de coordenadas cartesianas. Então, o que sobrou para nós como resultado do produto escalar? Nós vamos pegar aqui, ó, e fazer os únicos termos que sobraram foram px, qx, mais py, qy, mais pz, qz. Então, dessa forma aqui, nós podemos também calcular o produto escalar. Agora, vamos passar para o produto vetorial. O produto vetorial é outra operação que acontece entre vetores, só que diferente do produto escalar, o produto vetorial, o resultado do produto vetorial é um vetor. Então, vejam, para eu realizar o produto vetorial entre dois vetores, uma possibilidade, uma forma de fazer é a seguinte. Olha, nós temos dois vetores aqui, um foi chamado de A e o outro foi chamado de B, e nós queremos fazer o produto vetorial de A e B. Aqui, então, nós lemos A vetorial B é igual ao módulo de A vezes o módulo de B, vezes o seno de θ, que é o ângulo que existe entre esses dois vetores, vezes a n. Atenção agora para vocês entenderem essa notação. A propriedade do produto vetorial que nós não podemos esquecer é que um produto vetorial entre dois vetores sempre vai resultar um vetor que é perpendicular ao plano que contém, nesse caso aqui, os vetores A e B. Então, se eu estou fazendo A vetorial B, o produto vetorial vai resultar um vetor aqui que é perpendicular a esse plano que contém os vetores A e B. Então, essa conta aqui, gente, módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo que eles formam, isso daqui dá um número para nós, né? E aí depois multiplica isso por AN.
A n é esse unitário aqui, normal ao plano que contém os vetores A e B. Então, esse AN, ele serve para dar direção e sentido a esse número, né? Já que o resultado disso daqui tem que ser um vetor. Então, está escrito aí que o resultado do produto vetorial é um vetor, conforme nós já falamos. Propriedades do produto vetorial. O que eu coloquei aqui como propriedades? Ó, A vetorial B não é igual a B vetorial A. Não existe a propriedade comutativa aqui. Na verdade, A vetorial B é igual a menos B vetorial A. Então, agora, a ordem dos vetores na operação faz diferença. Existe uma regra, né, que nós podemos usar a nossa mão direita para determinar qual que vai ser o sentido do vetor normal resultante do produto vetorial. Então, aqui, se nós pegarmos nossa mão direita, aqui na figura, olhando a figura, como a gente quer fazer A vetorial B, nós vamos rodar os nossos 4 dedos da mão direita, sem ser o polegar, nós vamos rodar no sentido dessa flecha aqui, ó, de A para B. Então, quando nós rodamos a mão direita no sentido de A para B, os nossos 4 dedos aqui, sem ser o polegar, o nosso polegar, ele vai ficar para cima. Isso indica que o produto vetorial vai resultar um vetor que vai estar com o sentido para cima. Agora, e se a gente fizesse B vetorial A? Se a gente fizesse B vetorial A, tá vendo que dá um menos o resultado anterior? Então, esse vetor B vetorial A, ele vai estar com o sentido para baixo. Façam aí com a mão direita de vocês. Então, se é B vetorial A, agora o sentido dessa flecha aqui inverte, né? Vai ser B vetorial A. Então, o nosso polegar, ao aplicar a regra da mão direita, vai ficar para baixo. Então, nós conseguimos, né, perceber também com essa regrinha que o produto vetorial não é comutativo. Bom, a segunda propriedade aqui é que A vetorial B igual a zero implica que os vetores são paralelos. Então, se nós temos um produto vetorial entre dois vetores nulo, com certeza esses vetores são paralelos. Por quê, gente? Se temos dois vetores paralelos, o ângulo θ que os dois formam entre eles é zero, certo? Então, seno de zero é zero. Por isso que o produto vetorial de dois vetores que são paralelos, com certeza vai dar zero. E a última propriedade aqui, A vetorial A vai dar zero, pelo mesmo motivo. A vetorial A, se a gente imaginar e fazer aqui, ó, qual que é o ângulo que A forma com A? O ângulo que A forma com A é zero, θ vai ser zero. Seno de zero é zero, então A vetorial A dá zero. Bom, então, com base no que nós conversamos na tela anterior, essa é a forma que nós temos para calcular produto vetorial. Porém, essa não é a única maneira que nós temos para calcular essa operação de produto vetorial. Se nós tivermos dois vetores escritos nessa forma, igual nós falamos anteriormente, temos aqui o vetor P e o vetor Q novamente. Se nós quisermos fazer o produto vetorial P vetorial Q, nós podemos calcular esse determinante. Então, nós colocamos aqui na primeira linha do determinante AX, AY e AZ, que são os vetores unitários do sistema de coordenadas cartesianas que nós estamos trabalhando. Aqui na segunda linha, eu coloco o primeiro vetor, que no caso é o P, então PX, PY e PZ, os coeficientes dele na direção de x, y e z. E aqui, na última linha, nós colocamos os coeficientes do vetor Q, na direção de x, y e z. Quando nós calculamos esse determinante, nós vamos obter um vetor
Porque nós vamos fazer as contas, né? E essa primeira linha aqui são os unitários de vetores. Então, quando a gente termina de calcular esse determinante, nós vamos obter um vetor. E esse vetor é o resultado do produto vetorial. Então, essas duas maneiras, com essa fórmula ou por meio do cálculo do determinante, nós conseguimos chegar ao produto vetorial de dois vetores. Fazendo um resumo sobre o que falamos a respeito de produto escalar e produto vetorial até agora, nós temos então, considerando esses dois vetores, o P e o Q, se nós quisermos fazer o produto escalar, P escalar Q, nós podemos fazer Px Qx mais Py Qy mais Pz Qz, ou aplicar a fórmula módulo de um vezes o módulo do outro vezes o cosseno do ângulo que eles formam. Se nós quisermos calcular produto vetorial, uma alternativa é calcular este determinante, que nós acabamos de comentar na tela anterior, ou aplicarmos a fórmula módulo de um vezes o módulo de outro, vezes o seno do ângulo que eles formam, mas como isso aqui tem que resultar um vetor, isso daqui dá um número na direção AN. AN, lembrem-se, que é um vetor unitário normal ao plano que contém os vetores P e Q. Agora, nós vamos relembrar como fazemos projeções de um vetor sobre outro. Então, nós vamos falar sobre projeção escalar primeiro e depois vamos falar sobre projeção vetorial. Então, vamos considerar que queremos descobrir a projeção escalar do vetor P sobre o vetor Q. Gente, se eu estou falando projeção escalar, significa que eu estou querendo obter um escalar. Eu estou querendo obter só o comprimento aqui da projeção, certo? Então, ó, aqui está o vetor P, aqui está o vetor Q. Eu vou fazer a projeção aqui de P sobre Q, e o que me interessa é esse valor, é esse comprimento aqui. Não me interessa esse vetor PQ, o que me interessa é o módulo do vetor PQ, certo? Porque do jeito que está desenhado aqui, ó, nós temos um vetor resultante da projeção. Só que se eu estou falando projeção escalar, eu vou querer só o módulo desse vetor, só o comprimento disso daqui. Depois, quando a gente for determinar a projeção vetorial, aí sim eu vou querer descobrir esse vetor, com o módulo, direção e sentido. Por enquanto, na projeção escalar, nós vamos descobrir só um módulo desse vetor. Bom, então, para fazer isso, para encontrar a projeção de P sobre Q e encontrar o módulo aqui desse vetor, o que é que nós fazemos? Aqui está. Então, o resultado da projeção escalar, que vai ser o módulo de PQ, pode ser obtido a partir de um produto escalar. Um produto escalar entre quem? Nós vamos fazer um produto escalar entre o vetor P, que é o vetor que nós queremos projetar. Então, vai ser P escalar quem? Vai ser P escalar Q? Não, não vai ser P escalar Q. Vai ser P escalar o vetor unitário que está na direção e sentido de Q, que é o vetor sobre o qual eu quero projetar o vetor P, certo? Então, aqui, ó, na expressão, nós temos P escalar o unitário de Q. Ou, escrevendo de uma outra maneira, temos P escalar, quem que é o unitário de Q? Esse vetorzinho aqui, né? Unitário na direção e sentido de Q. O unitário é Q dividido pelo módulo dele. Por isso que eu posso escrever aqui, ó, Q dividido pelo módulo dele, na expressão, certo? Então, quando você vai fazer a projeção de um vetor sobre o outro, lembre-se que você não vai fazer o produto escalar entre esses dois vetores. Você vai fazer o produto escalar do vetor que você quer projetar com o unitário do vetor sobre o qual você quer projetar. Agora, vamos pensar como obter a projeção vetorial. Então, a projeção escalar vimos na tela anterior como que é o procedimento. Agora tá fácil, por quê?
Com a projeção vetorial, nós precisamos obter esse vetor aqui, o PQ. O módulo dele nós já obtivemos. Falamos que basta fazer o produto escalar entre P e o unitário do vetor Q, não é isso? Então, isso daqui, a projeção escalar, essa expressão já é o módulo de PQ. Falta a gente dar direção e sentido para ele. Como que nós damos direção e sentido para ele? Vocês concordam que esse vetor aqui, o resultado da projeção, ele está na mesma direção e sentido aqui do vetor Q e, logicamente, do unitário do vetor Q também? Então, para obter a projeção vetorial, gente, o que eu vou fazer? Ó, nós fizemos aqui P escalar o Q, que foi o que nós fizemos aqui anteriormente, né? Para obter o módulo dessa projeção. Então, até aqui era só projeção escalar. E depois a gente pega esse resultado aqui da projeção escalar e multiplica ela por o quê? Que é o unitário aqui. Para quê? Justamente para dar direção e sentido para esse vetor, que é a mesma direção e sentido do vetor Q, já que a gente está fazendo a projeção de P sobre Q. Então, entendam o que nós fizemos aqui, porque às vezes só olhando a fórmula parece complicado e confuso, mas se você entender fisicamente o que você está fazendo, nem precisa decorar a fórmula, nem consultar a fórmula depois. Basta você pensar fisicamente como fazer essa projeção. Então, aqui a gente obteve o módulo da projeção, a projeção escalar, e aí a gente multiplica ela pelo unitário na direção de Q para poder encontrar o vetor. Uma outra maneira de representar essa expressão é, no lugar de o Q, colocar que é o vetor Q dividido pelo módulo dele, né? Então, é isso que está escrito aqui nessa última forma. Então, é P escalar Q dividido pelo módulo, que é o Q. Isso daqui vai dar um número escalar, e aí você coloca na direção e sentido do unitário de Q, que é Q dividido pelo módulo. Então, assim, nós temos as expressões para cálculo de projeção escalar e projeção vetorial. Passaremos agora para a análise de sistemas de coordenadas. Vamos falar sobre os sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. É importante vocês prestarem atenção, principalmente nas coordenadas cilíndricas e esféricas, que vocês estão menos habituados a trabalhar, porque ao longo da disciplina nós vamos sempre trabalhar com esses três sistemas de coordenadas. Alguns exercícios, alguns problemas, a geometria deles fica mais fácil de resolver com cartesianas, outros ficam mais fácil com cilíndricos e outros ficam mais fácil com esféricos. Por isso que vocês têm que desenvolver a habilidade de trabalhar com esses três sistemas sem dificuldade. Vamos então começar pelo que vocês estão mais habituados, eu acredito, que é o sistema de coordenadas cartesianas. Então, eu coloquei aqui o desenho, nós temos os três eixos aqui, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Os unitários, os vetores unitários representando a direção e o sentido de cada eixo, estão aqui, ó. Então, temos o AX, o AY e o AZ. Conforme eu disse para vocês anteriormente, essa vai ser a notação para vetor que nós vamos usar, com o tracinho em cima, tá? Então, às vezes você conhece isso daqui como I, J e K, mas é a mesma coisa, só uma notação diferente que nós estamos usando. Vamos ver como que nós definimos um ponto no sistema de coordenadas cartesianas? Bom, nós temos esse ponto P qualquer aqui, e para definir esse ponto no sistema de coordenadas cartesianas, nós precisamos de três números, que foram chamados aqui de x, y e z. Quem são esses números, gente? Nada mais do que a gente pegar esse ponto e fazer a projeção sobre os eixos. Então, veja, se você fizer a projeção desse ponto P sobre o eixo Z, você vai obter esse número Z aqui, que é o Z que define o ponto. Se você pegar esse ponto aqui, colocar ele no plano XY e fazer a projeção dele aqui no eixo X, você vai obter essa quantidade X.
Se fizer a projeção dele aqui no eixo y, você vai obter a quantidade y. Então, quando você tem um ponto representado a partir de 3 números, gente, significa que você com certeza está trabalhando no sistema de coordenadas cartesianas. Nos sistemas de coordenadas cilíndricas e esféricas, você vai precisar de ângulo, né? Ângulos também vão entrar aqui para poder definir o ponto. Então, se você viu um ponto com 3 números para definir ele, com certeza se trata de cartesiano. Se você viu o ângulo ali no meio, aí vai ser ou coordenada cilíndrica ou coordenada esférica. Passando para as coordenadas cilíndricas, aqui nós temos então agora o ponto, o mesmo ponto P que falamos anteriormente, mas ele não está definido no sistema de coordenadas cartesianas. Agora ele está definido no sistema de coordenadas cilíndricas. Então, observem aqui, ó, que para a gente poder escrever um ponto em coordenadas cilíndricas, nós vamos usar aqui, ó, primeiramente um número, depois esse φ é um ângulo e depois z é um número. Então, nós temos número, ângulo, número. Quando nós temos essa representação de número, ângulo, número, significa que estamos nas coordenadas cilíndricas. Vamos entender, então, quem são esses números, né? E esse ângulo. Bom, esse número, gente, pensa aqui primeiro, ó. O z é o mesmo z das coordenadas cartesianas. É o mesmo valor, é a mesma definição física e matemática. Então, o z é aquilo que nós falamos. Pega esse ponto P, projeta aqui no eixo z, esse comprimento, essa quantidade aqui, é o z, que está aqui, tá? Mesma coisa das coordenadas cartesianas. Agora, o ρ e o φ, o que nós fazemos para definir eles? Nós pegamos o ponto P e fazemos a projeção dele aqui, ó, no plano XY. Então, eu peguei o ponto P, fiz a projeção dele aqui no plano XY, e aí, para a gente calcular o ρ vai ser a distância da origem até essa projeção de ponto aqui que fizemos no plano XY, certo? Então, essa distância da origem até aqui é o que nós chamamos de ρ. Então, ρ é um número também. E o φ? O φ, ele é um ângulo. Para você determinar esse ângulo φ, o que você faz? Você vai medir o ângulo que existe entre aqui o eixo X até essa reta que você traçou aqui para determinar o ρ. Então, esse ângulo é o ângulo φ, que é esse ângulo que aparece aqui para definir o ponto nas coordenadas cilíndricas. Então, o z é o mesmo da coordenada cartesiana, o ρ é a distância da origem até a projeção do ponto P aqui no plano XY, e o φ vai ser sempre o ângulo que é entre, né, o eixo X e essa reta auxiliar que você fez aqui para determinar o valor de ρ. Vamos agora definir o ponto P em coordenadas esféricas. Para isso, nós precisamos de r, θ e φ. R é um número, θ é um ângulo e φ é um ângulo. Então, eu vou escrever aqui no cantinho como que nós definimos esse ponto P nos outros sistemas de coordenadas, para nós fazermos a comparação. Então, a primeira análise que fizemos foi usando coordenadas cartesianas. Então, o ponto P foi escrito como seno x, y, z. Depois, em coordenadas cilíndricas, nós escrevemos o ponto P como ρ, um valor de ρ, um valor de φ e um valor de z. Bom, então, observem que, conforme eu disse anteriormente, 3 números aqui, ó, x, y e z, estamos falando de coordenadas cartesianas. Um número, um ângulo e um número, estamos falando de coordenadas cilíndricas. E agora, por fim, um número, um ângulo e um ângulo, estamos falando de coordenadas esféricas, certo? Então, só de olhar a cara do ponto, nós já podemos saber com certeza em qual sistema de coordenada que ele está escrito.
Vamos agora, então, entender quem é R, quem que é θ e quem que é φ, aqui das coordenadas esféricas. O R, gente, ele vai ser a distância da origem até o ponto P, o ponto aqui que nós estamos analisando. Então, R sempre é a distância da origem ao ponto. Cuidado para você não confundir o R com o ρ das coordenadas cilíndricas. O R é diferente do ρ. Quem que era o ρ? Vocês lembram que para encontrar o ρ, nós fizemos a projeção do ponto P aqui no plano XY, e aí encontramos a distância aqui da origem até esse ponto. Isso daqui, ó, é o ρ das coordenadas cilíndricas. Agora, nas coordenadas esféricas, o R é a distância aqui da origem até o ponto P. Quem que vai ser? O θ. O θ, gente, ele é esse ângulo que sai aqui do eixo Z até essa reta complementar que nós fizemos aqui para poder definir o R. Então, o θ sempre vai ser esse ângulo saindo do eixo Z até essa reta complementar que nós fizemos para determinar R. E o φ? Quem que é o φ? O φ continua sendo o mesmo φ aqui das coordenadas cilíndricas. Então, para determinar o φ, você precisa fazer a projeção aqui do ponto P no plano XY, e aí φ, mais uma vez, vai ser o ângulo entre o eixo X e essa reta aqui, que seria aquela reta que nós usamos para determinar o ρ, certo? Então, esse é o ângulo φ, o mesmo ângulo das coordenadas cilíndricas. Então, dessa maneira, nós conseguimos definir como escrever um ponto em coordenadas esféricas. Gente, cuidado, porque o φ, tanto aqui nas coordenadas esféricas, como também nas coordenadas cilíndricas, φ sempre varia de 0 até 2π, certo? Ele, para dar a volta completa aqui, o φ varia de 0 a 2π, para pegar toda a região do espaço. Agora, o θ, ele não varia de 0 a 2π, porque se ele variasse de 0 a 2π, teria a região do espaço que a gente, entre aspas, pegaria duas vezes, né? Que a gente representaria ela a partir de duas descrições diferentes. Então, o que nós temos que ter em mente? O θ, ele varia só de 0 a π, tá? Ele varia de 0 a 180. Então, o φ de 0 a 2π, 0 a 360, e o θ varia apenas de 0 a π, sempre assim, 0 a 180. Quando nós pensamos nos sistemas de coordenadas cartesianas, sabemos que x constante, y constante e z constante sempre resultam em planos, né? Então, coloquei essa figura aqui só para a gente pensar sobre isso. Veja, esse plano verde que vocês estão vendo aqui é o plano z igual a zero, certo? Se a gente imaginar que esse plano verde, do jeito que ele está aqui, que ele sobe ou que ele desce, nós teríamos aqui planos para z de valor diferente, sempre constante. Então, por exemplo, o plano z igual a 2 seria um plano parecido com esse daqui, só que 2 unidades para cima. O plano z igual a menos 10 seria esse plano verde aqui, só que 10 unidades aqui para baixo. Então, o que eu estou querendo dizer é, z constante em coordenadas cartesianas resulta em um plano, da mesma forma que x e y constantes também. Então, aqui, ó, esse plano em vermelho representa o plano x constante, né? Nesse caso aqui, x constante igual a zero. Então, se você pensar em x constante igual a 5, seria esse plano vermelho, 5 unidades aqui para frente, certo? O plano azul, ele representa y constante. Y constante igual a 5, mesma coisa, seria um plano parecido com esse, só que 5 unidades aqui andando na direção positiva do eixo y. Então, seja x constante ou y constante ou z constante, no sistema de coordenadas cartesianas, nós representamos isso por meio de planos.
Agora, nós vamos pensar no sistema de coordenadas cilíndricas. Então, vamos primeiro focar aqui a atenção no sistema de coordenadas cilíndricas, que vocês estão um pouco menos habituados a trabalhar, e depois esféricas. Primeira coisa, como definimos um ponto no sistema de coordenadas cilíndricas? Nós definimos com ρ, φ e z, conforme falamos anteriormente. Então, aqui, ó, esse ponto P qualquer, eu coloquei aqui o Z dele, que é essa dimensão representada aqui em azul. Se eu fizer a projeção do ponto P aqui no plano XY, aí nós pegamos essa reta aqui da origem até a projeção, e aí nós podemos obter o ρ, e o φ, conforme a gente falou, sempre vai ser o ângulo entre o eixo X e essa reta auxiliar aqui que nós fizemos para determinar o ρ. Então, o ângulo φ é esse ângulo destacado em vermelho. Bom, gente, além de definir um ponto, vamos pensar nos unitários que nós usamos para escrever um vetor em coordenadas cilíndricas. Eu vou mostrar aqui para vocês, com base nesse ponto P, como ponto de apoio, como que seriam esses vetores unitários do sistema de coordenadas cilíndricas. Olha só, nós temos o ARRO, o AFI e o AZ, né? Bom, quem que é, gente, o arro? O arro, ele sempre vai ser um vetor e ele tá aqui para nós posicionado no ponto P e ele tem direção e sentido para o crescimento da grandeza ρ. Vocês concordam comigo que o ρ vai crescendo aqui para fora? Então, esse vetorzinho aqui, arro, ele tem direção e sentido para direcionado sempre para o sentido de crescimento da grandeza. No caso, o ρ cresce assim, por isso que o arro tá para cá, tá representado por essa flecha. Mesmo raciocínio nós fazemos com as demais grandezas. Para onde vai estar apontando o AFI? O AFI, ele vai estar apontando aqui, ó, para a direção de crescimento do ângulo φ. Então, o φ, se você imaginar aqui, ele vai crescendo à medida que nós vamos aqui distanciando do eixo X, não é isso? Não é isso? Então, aqui no ponto P, esse ângulo Aφ, ele está com essa direção e esse sentido. E o AZ? O AZ, gente, ele é esse vetor unitário que está no sentido de crescimento da grandeza Z, certo? Vocês concordam comigo que o Z cresce aqui para cima? Por isso que a Z positivo, ele tá para cima, tá? Com essa direção e com esse sentido. Para ficar mais claro isso que eu falei, vamos pensar aqui agora o que resulta para nós de figura ρ constante, φ constante e z constante. Olha só, ρ constante, imagina aqui, ó, que esse ρ aqui é constante, o φ vai variar de 0 a 2π e o z varia à vontade aqui também, na vertical. Essa figura, gente, dá pra gente um cilindro. Pensa comigo, ó. O ρ sendo constante, você varia isso de 0 a 2π. Aqui, o z vai ser a altura desse cilindro, que pode variar à vontade. Então, ρ constante, ele resulta para nós um cilindro. Essa animaçãozinha ajuda a gente a enxergar isso, ó. Então, aqui nós temos vários cilindros de rós diferentes, esses cilindros verdes que estão representados aí. À medida que nós vamos aumentando o ρ, o raio da base desse cilindro vai aumentando também, certo? Então, cada um desses cilindros, desde o pequenininho até o maior, são cilindros e os cilindros sempre têm ρ constante. O que vai acontecer é a modificação, né, da quantidade de ρ aqui. À medida que nós vamos aumentando o ρ, o raio da base do cilindro vai aumentando. Bom, essa é a análise do nosso ρ. Agora, o φ. Vamos pensar em φ constante. Quem é φ constante, gente? φ constante é um plano, conforme vocês estão vendo aqui, ó. φ constante, para cada valor de φ, nós vamos ter um plano. Então, imagina que o φ está constante, o ρ você pode variar livremente e o z você pode variar livremente. Isso vai resultar para nós em um plano. Então, cada uma das posições aqui desse plano ressalta um φ diferente. Então, pensa, um φ
constante é igual a 45 graus, vai dar um plano, certo? Qualquer φ constante resulta em plano. E o z constante? O z constante, vocês já sabem lá do sistema de coordenadas cartesianas, que z constante resulta em plano. Então, esse plano azul aqui que vocês estão vendo na animação, mostra pra gente várias opções, né, várias situações diferentes para z constante. Aí o z igual a zero tá aqui embaixo, no plano xy, aqui esse é z igual a zero, aí o z vai crescendo, mas sempre z constante é igual a um plano. Certo, gente? Então, ρ constante cilindro, φ constante é plano e z constante é plano. Aí, a partir dessas figuras, fica mais fácil da gente entender esses vetorzinhos unitários que nós colocamos aqui, que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, esse ρ, ó, observa que ele é um vetor normal, é um vetor que faz, né, 90 graus, normal a essa superfície no formato cilíndrico que tem um ρ constante igual a ρ. Então, esse vetor a ρ, ele é normal a esse cilindro que nós podemos imaginar aí. A φ, esse vetor a φ, ele é um vetor normal ao plano que tem φ constante igual a esse valor aqui, no caso desse ponto P. Então, imagina aqui um plano que tem φ constante, o Aφ vai ser um vetor normal ao plano. E o AZ é a mesma coisa. Imagina que você tem aqui um plano, Z igual a essa quantidade aqui, e o AZ ele vai ser esse vetorzinho aqui, que vai ser perpendicular, vai ser normal ao plano Z constante que nós imaginamos aqui. Então, esses vetores aqui, eles sempre são normais a essa superfície que estamos imaginando, e eles, conforme eu disse anteriormente, sempre apontam para o sentido de crescimento da grandeza. Então, aqui aponta para o sentido de crescimento de ρ, para o sentido de crescimento de φ e para o sentido de crescimento de z. Vamos analisar agora as coordenadas esféricas. Então, vejam, nós temos o ponto P. Esse ponto P foi escrito em função de R, de θ e de φ. Bom, vamos pensar então, conforme nós fizemos anteriormente, o que R constante resulta, o que θ constante resulta e o que φ constante resulta. Bom, R constante, gente, lembrando, o R é a distância aqui, né? Essa reta que nós ligamos aqui desde a origem até o nosso ponto de interesse. Esse é o R, essa distância aqui. Imagina que o R, ele é constante, o φ, ele varia de 0 a 2π livremente, e o θ varia livremente de 0 a π. O θ varia só de 0 a π, né? Então, quando nós fazemos isso com o R constante, nós vamos obter a esfera. Por isso mesmo que chama coordenadas esféricas. Então, R constante fornece para nós uma esfera. O θ constante, pessoal, fornece para nós, vamos pensar nessa figura, ó. O θ vai ser constante, o R, ele pode variar o quanto ele quiser, para mais e para menos, e o φ pode variar também, de 0 a 2π, certo? Então, o θ é constante, R varia e φ varia. Essa figura fornece para nós um formato cônico, como se fosse um cone. Olha só, para vocês entenderem, enxergarem melhor, é isso daí, ó. Um θ constante resulta para nós um cone, né? Aí temos como que esse θ constante se comporta para vários valores de θ diferentes, com θ variando de 0 a π. Bom, então, R constante é esfera, θ constante é cone, φ constante é o plano. Φ constante, né? Igual se a gente imaginar que esse φ é constante aqui, nós vamos fazer um plano. É o mesmo procedimento das coordenadas cilíndricas, né? Porque o φ é o mesmo. Então, φ, conforme a gente viu anteriormente, é um plano. Então, a partir dessas definições, nós podemos definir também os vetores unitários, a R, a φ e a θ. Vamos pensar? Quem que é o AR? O AR vai ser esse vetor unitário aqui, que vai ser normal, vai ser perpendicular, normal, a essa esfera que nós estamos imaginando que tem R constante.
tá? Então, além disso, vocês precisam saber também que o AR, ele sempre aponta para o sentido de crescimento da grandeza. Então, os valores de R vão crescendo assim, não é isso? Então, por isso que o AR está com esse sentido. O φ, a φ aqui, ó, conforme nós falamos anteriormente, ele vai ser um vetor que vai ser normal ao plano φ constante. Então, imagina que você tem esse φ constante vai ser um plano. Nesse ponto aqui, esse vetor, ele é normal a esse plano φ constante. E o φ, conforme dissemos também, aponta para o sentido de crescimento da grandeza. Então, o φ, ele vai crescendo, né? Ele está crescendo nesse sentido, por isso que o Aφ está para cá e não para cá. E o Aθ, gente? O Aθ, cuidado, porque às vezes vocês têm dificuldade para entender por que o Aθ tá assim, né? Parece que ele tá virado para baixo. Mas, às vezes vocês querem desenhar ele para cima, assim. Mas não é para cima, ele tem essa posição mesmo. Por quê? Θ constante, nós falamos que dá um cone, não é? Então, imagine esse cone aqui de θ constante, o seu vetor Aθ, ele é normal a esse cone. Só que, conforme a gente falou, o θ, esse vetor, ele sempre tem que apontar no sentido de crescimento da grandeza. O θ, ele não é um ângulo que começa a ser contado aqui a partir do eixo Z? Então, quanto mais aqui, né, inclinado for ficando, maior é o ângulo θ. Então, por isso que o Aθ tá assim, que o sentido de crescimento do ângulo θ é assim, certo? E não para cima. Ok, gente? Então, esses são os unitários, né, do sistema de coordenadas esféricas, usando aqui como ponto de apoio para vocês entenderem o ponto P. Algumas relações importantes. Se nós temos um ponto escrito em um determinado tipo de coordenada, é possível nós escrevermos esse ponto usando outro tipo de coordenada? Sim, é possível. Existem relações que nos permitem transformar um ponto de um sistema de coordenadas para outro. Então, na próxima tela, eu vou mostrar para vocês como podemos fazer isso. Então, é dessa forma que nós conseguimos passar pontos de um sistema de coordenadas para outro, a partir dessas relações. Com essa tabela, vocês conseguem fazer qualquer transformação que for necessária. Um ponto que eu chamo a atenção de vocês é que essa tabela só pode ser utilizada quando vocês quiserem passar pontos de um sistema de coordenadas para outro. Se você tiver um vetor em um sistema de coordenada e quiser passar para outro sistema de coordenada, o procedimento que é feito não é usando simplesmente essas relações, tá? Isso daqui nós estamos falando de pontos. Para vetor, existe todo um procedimento que eu vou mostrar para vocês nos exercícios, no final da aula. Mas para pontos, essa tabela nos ajuda e ela está lá no capítulo 1 da apostila de vocês de teoria de eletromagnetismo. Então, sempre vocês vão ter que recorrer a ela. Vamos falar agora sobre elementos diferenciais de linha, área e volume para os três sistemas de coordenadas. Primeiro, vamos começar pelo sistema de coordenadas cartesianas. Aqui embaixo eu tenho, então, já representado o elemento diferencial de linha, de área e de volume. Observe que o elemento diferencial de linha foi representado como um vetor. Então, para você entender, imagina o seguinte, imagina que nós estávamos aqui num ponto P, na origem, 0, 0, 0, e aí, nós vamos passar para um outro ponto, e o que aconteceu? Nós demos um incremento na direção de x, um incremento na direção de y e um incremento na direção de z. Então, nós saímos desse ponto de origem e chegamos nesse segundo ponto. Esse ponto aqui, gente, a ligação entre esses dois pontos dá para nós um vetor. E esse vetor, que representa o elemento diferencial de linha,
dentro do sistema de coordenadas cartesianas, ele pode ser representado a partir da utilização desses incrementos que aconteceram em cada uma das três direções. Então, você pode escrever aqui o vetor dl, que é esse vetor aí que eu representei em azul, ele pode ser escrito como esse incremento na direção de x, dando direção e sentido para ele, ou seja, dx a x, mais o incremento na direção de y, dy a y, mais o incremento de z, que foi o incremento de dz na direção e sentido do eixo z, dz a z, certo? Então, esse é o elemento diferencial de linha do sistema de coordenadas cartesianas. Agora que nós já entendemos, né, a representação desse vetorzinho aqui, desse elemento diferencial de linha, nós vamos passar para a análise de área e de volume. Para a gente poder passar para a análise de área e de volume, vamos imaginar uma superfície fechada, e essa superfície fechada ela foi construída justamente a partir desses incrementos. Então, se nós dermos um incremento dx, dy e dz e fizermos uma figura, né, fechada, nas coordenadas cartesianas, nós vamos obter esse cubo, né? Essa figura que vocês estão vendo aqui. Bom, dx, dy e dz são os lados dessa figura. Vamos primeiro pensar no elemento diferencial de volume, desses incrementos que nós demos. O elemento diferencial de volume, ele é mais simples porque ele é justamente o volume dessa figura. Considerando, então, que nós precisamos calcular o volume disso daqui não é a multiplicação dos três lados. Então, nós podemos pegar dv para encontrar como sendo o elemento diferencial de volume, basta a gente fazer a multiplicação de dx vezes o dy vezes o dz, que são os lados aqui da figura, certo? dx, dy e dz. Esse é o nosso elemento diferencial de volume. E o elemento diferencial de área? Cuidado com isso, gente, porque nós vamos usar muito esses elementos diferenciais ao longo de todos os capítulos. Entendam o que eu estou querendo dizer com o elemento diferencial de área. Eu estou querendo representar um vetor que vai ser perpendicular a cada uma das faces dessa figura aqui. Por isso que vocês estão vendo aqui que existem três elementos diferenciais de área. Eu tenho um na direção de x, um na direção de y e um na direção de z. Então, veja, vamos começar analisando aqui primeiro o elemento diferencial de área na direção de x, que é esse daqui, ó, o dsx. Bom, esse elemento diferencial de área, ele está em uma face que tem x constante. Qual que é uma face que tem x constante? Vocês concordam comigo que essa face aqui da frente, ela tem x constante? Se ela tem x constante, qual que vai ser a área dessa face? A área dessa face vai ser dz vezes dy. Certo? Então, tá aqui, ó, dz vezes dy me dá o módulo desse vetor. E quem que vai ser a direção e sentido desse vetor? Esse vetor, ele tem que ser perpendicular à face. Então, para ele ser perpendicular à face, ele vai ter a direção e sentido de ax, certo? Que é esse vetor que vocês estão vendo aqui. E aí, aqui está o dv, né, que a gente tinha falado, dx, dy, dz, e vamos colocar aqui o dsx, tá aqui, ó. dsx vai ser dy dz, que é a área, na direção e sentido de ax. Gente, tem que ser normal sempre para fora, tá? Sempre com o sentido saindo dessa face, ok? Então, isso é o significado desse elemento diferencial de área. Vamos agora analisar a face que tem y constante? Olha só, essa face aqui, ó, que eu estou destacando, ela tem y constante, certo? Então, como que nós vamos escrever o dsy? O dsy vai ser a área dessa face, a área vai ser quem, gente? Ó, o y dela é constante, então vai ser dx vezes o dz. dx, dz me dá a área dessa face. Na direção e sentido de quem? Na direção e sentido de
a y, porque esse vetor é normal a essa face e aponta para fora. Então, tá aqui, ó, dsy vai ser dx, dz na direção e sentido de AY. É isso daqui. Por último, nós temos aqui também escrito o DSZ. Quem que vai ser o DSZ? Para encontrar DSZ, vamos analisar essa face aqui de cima, que tem Z constante. Essa face tem Z constante, qual que é a área dela? Vocês concordam comigo que vai ser dx vezes o dy? Então, dx vezes o dy me dá a área dessa face, o vetor vai ser perpendicular à face, formar 90 graus com ela, e vai ter sempre sentido para cima, saindo aqui da face. Então, o nosso DSZ vai ser dx, dy na direção de AZ. Gente, eu coloquei esses três aqui, mas vocês viram que eu fiz só de 3 faces, certo? Se a gente tivesse que fazer uma integral de superfície fechada, por exemplo, dessa figura, na verdade, a gente teria que fazer o somatório de 6 faces, porque são 6 faces que constituem essa figura. Eu não coloquei as outras 3 aqui para o desenho não ficar muito cheio, mas eu vou fazer um aqui com vocês. Eu vou fazer aqui com vocês o do y. Vamos ver aqui a outra face que tem y constante? A outra face que tem y constante, ela tá aqui, ó, tá escondida. Essa face aqui tem y constante e essa outra face aqui tem y constante também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um vetor aqui que ele vai ser perpendicular a essa face que tem y constante e vai estar saindo, com sentido saindo dessa face. Então, vou colocar ele mais ou menos aqui, certo? Então, esse vetor aqui, ele também vai ser dsy. Então, vou colocar aqui que ele é dsy. Quem que ele vai ser? A área dessa face é dx vezes dz. dx dz, o y da face é constante, só que agora, gente, atenção, vocês concordam comigo que esse vetor agora, como ele tem que estar apontando para fora da superfície, ele tá na direção e sentido de y negativo? Y positivo é para cá, é esse daqui que a gente já colocou aqui. Agora, esse daqui tem y negativo. Então, esse vetor dessa face aqui, ele vai estar na direção de y negativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos AY. Certo? Vejam que aqui, se a gente fosse analisar essa face aqui de baixo, ela, que de Z constante, ela estaria apontando para fora aqui, para baixo. E aí, ela teria esse valor aqui, dx, dy, só que aí ela seria menos AZ. Mesma coisa com essa face aqui de trás, que tem x constante. Ela estaria para lá, né? Virada para lá, porque ela sempre está apontando para fora. Então, ela seria dy, dz, só que com x negativo, ax negativo. Então, nós temos 6 vetores representando os elementos diferenciais de área. Para cada um deles, você tem que ver se esse vetor vai ser positivo ou negativo e lembrar que os vetores sempre vão estar apontando para fora da superfície. Vamos estudar agora os elementos diferenciais de linha, área e volume nas coordenadas cilíndricas. Para isso, vamos imaginar pequenos incrementos em todas as variáveis do sistema de coordenadas cilíndricas. Então, veja, aqui, primeiro, começando com o ρ aqui embaixo, para ficar mais fácil da gente ver. Nós tínhamos uma quantidade de ρ e, de repente, demos um incremento de ρ, certo? Temos o incremento do ângulo φ também. Então, aqui nós temos o ângulo φ e aí vamos incrementar ele até esse ponto. Incremento do φ, gente, já aproveito para falar para vocês aqui que como nós estamos falando de medidas de comprimento, não vamos misturar ângulo com medida de comprimento. Na verdade, esse incremento de φ, vamos escrever em termos de comprimento do arco. Como que a gente encontra o comprimento do arco? Vocês lembram lá de geometria que o comprimento do arco é raio vezes o ângulo, não é isso? O ângulo em radiano.
Então, para a gente, por exemplo, encontrar o comprimento desse arco aqui, o que a gente faz? Pega o raio, que no caso aqui é o ρ, então nós pegamos ρ e multiplicamos pelo ângulo desse arco. O ângulo desse arco é o dφ, é esse incremento que demos aqui. Então, por isso que isso daqui ficou ρ dφ, certo? Então, temos aqui o incremento dρ e aqui temos o incremento na forma do arco ρ dφ. Bom, vindo aqui para a nossa figura, vamos dar o incremento também na direção de z. Então, aqui nós demos uma altura para essa figura, certo? Então, aqui nós temos o incremento dz. Bom, então, quando nós damos incrementos para ρ, para φ e para z, e procuramos representar uma figura que seja fechada, nós temos a figura que representa o elemento diferencial de volume das coordenadas cilíndricas. É essa daí que vocês estão vendo na imagem. Para começar a análise, o que nós podemos fazer? Bom, gente, como vocês estão vendo aí, isso não é um cubo perfeito, igual aconteceu anteriormente lá com as coordenadas cartesianas. Mas, como nós estamos pensando em incremento, vamos, para ficar mais fácil, aproximar isso para um cubo, e aí a área dessa superfície fechada seria obtida a partir da multiplicação desses três lados, ó, do ρ dφ vezes o dρ vezes o dz. Então, esse é o elemento diferencial de volume, ó. Rho, dρ, dφ, dz. O elemento diferencial de volume, ele não é um vetor, ele só é o valor do volume mesmo desse elemento diferencial, tá? Não tem vetor unitário depois do dv. Agora, vamos pensar nas faces, para a gente encontrar os elementos diferenciais de área de cada uma das faces. Nós temos 6 faces, então, cada uma dessas faces vai ter um vetor para indicar o elemento diferencial de área. Bom, vamos começar analisando essa face aqui da frente, ó, essa primeira face aqui da frente. O que nós observamos de característica dessa face? Bom, tá bem claro que o z dela varia, né? Ela tem altura aqui. O que mais que varia dela? O comprimento aqui, o relativo ao arco, né? O ρ dφ aqui varia. Mas o ρ é o mesmo. Todos os pontos dessa face aqui têm o mesmo ρ, que seria, na verdade, esse ρ mais o dρ, né? Seria essa face tem esse valor aqui de ρ mais dρ aqui embaixo. Bom, então o que a gente faz? Para poder representar o elemento diferencial de superfície, de área, vamos fazer a aproximação dessa face com um retângulo para a gente poder pensar qual seria a área dela. Qual seria a área dela, gente? Seria dz vezes ρ dφ, vocês concordam? Então, ó, dz vezes o ρ dφ na direção de arρ. Então, vou escrever aqui, ó. dz vezes o ρ dφ na direção de arρ. Então, colocando em ordem, ficou ρ dφ dz na direção de arρ. Agora, o que nós podemos pensar? Vamos pensar na lateral, nessa face aqui da lateral, que é a face que tem φ constante. O que essa face tem de característica? O ρ dela varia, o z dela varia, só que o φ dela é constante. Então, como que nós poderíamos escrever esse vetor? Nós poderíamos escrever dρ, dz, que são os lados, dρ, dz, na direção de φ positivo, certo? Porque tá saindo, tá com esse sentido aqui o vetor, sempre saindo da superfície fechada. E na face de cima, o que nós temos? Na face de cima, nós temos uma superfície que tem o z constante. Essa face que tem z constante, aproximando aqui a face para um retângulo, como que a gente poderia pensar na área dela? Seria dρ que multiplica ρ dφ, certo? dρ que multiplica ρ dφ, na direção de AZ, positivo. Então, tá aqui, ó. dρ que multiplica ρ dφ, colocando só mudou a ordem para ficar organizadinho, né? ρ, dρ, dφ na direção de AZ. Então, esses três elementos diferenciais de área estão aqui embaixo, nessa tabela. O que
nós precisamos fazer? Se nós quisermos fazer a integral da superfície fechada inteira, além dessas três faces, nós temos que escrever o vetor ds para as outras três faces, né? Porque, na verdade, nós temos 6 faces. Vamos pensar aqui nessa face de baixo? Só vamos escrever aqui para ver se vocês entenderam, ó. Essa face aqui de baixo, vamos escrever o vetor característico dela. Então, eu vou pegar aqui a caneta, vou escrever ele de azul também, e aí nós sabemos que ele vai estar com o sentido aqui apontando para fora, né, para baixo. Quem que vai ser esse vetor, gente? Vamos pensar aqui nos lados dessa face, ó. Essa face, ela tem lado aqui de rho, e esse lado aqui é rho de φ, certo? Então, ó, esse lado aqui é de rho, que multiplica rho de φ. Então, colocando em ordem, fica rho de φ. Então, esse vetor, vou escrever aqui, rho de φ. Só que agora, ele tá apontando para baixo. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar ele na direção negativa de AZ. Então, a gente coloca esse vetor na direção de menos AZ. Bom, eu vou analisar aqui com vocês essa face aqui lateral. Essa face é outra face que tem φ constante. Essa face aqui a gente já analisou, tem φ constante, escrevemos isso daqui. De rho, dz a φ. E agora vamos analisar essa. Bom, essa daqui, o que vai ter, gente? Olha só, esse lado aqui dela é de rho, esse lado é dz. Então, nós vamos continuar colocando de rho, dz, só que agora, como o vetor vai estar para esse lado, apontando para a esquerda, aí ele vai ter a gente vai ter que colocar o sinal negativo, né? Ele vai ficar negativo. Então, o vetor vai ficar assim, apontando para fora, e quem vai ser esse vetor? Ele vai ser de rho, dz, na direção de menos a φ. Tá no sentido oposto à face anterior. Por fim, a última face que sobrou, vamos colocar aqui dela também, é essa face aqui de trás, né? É a última que sobrou. Essa face de trás, ela tem rho constante. Então, quais são os lados dela? Ó, os lados dela são rho de φ e dz. Vamos escrever, então, esse vetor. Vou colocar aqui a setinha. Agora, a setinha vai estar apontando lá para trás, certo? Sempre para fora da superfície fechada. Então, vai ficar aqui rho de φ dz, rho de φ dz na direção de menos a rho. Gente, cuidado com uma coisa aqui. Às vezes, vocês estão olhando os vetores, igual esse daqui, dessa face que a gente acabou de fazer. Rho de φ dz menos a rho, e aqui rho de φ dz mais a rho, essa parte da frente. Aí, você pode imaginar, na hora que você estiver resolvendo o exercício, que esses dois vetores vão ser iguais, só vai ter a diferença que um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Cuidado que isso não é verdade, porque você tem que analisar face por face. Nós vamos fazer as integrais no final para encontrar as áreas e as integrais que a gente precisar fazer, só que nossas análises vai ter que focar na face no sentido do seguinte, olha aqui, essa face aqui da frente, ela tem rho constante. Essa face aqui de trás tem rho constante. Quando você olha esse vetor aqui, ele é rho de φ dz. Qual rho que é esse? É esse rho aqui dessa face da frente, é esse rho maior. Agora, nessa face de trás, continua sendo rho de φ dz na direção de menos a rho. Só que qual o rho que você vai usar para essa face de trás? É o rho menor, é o rho da face de trás, certo? Então, toda vez que você estiver fazendo exercício desse tipo, fique atento à face, analise cada face uma a uma, para ver os limites de integração que você vai precisar para cada uma delas e certifique que você entendeu as características da figura que você está trabalhando para não errar. Vamos passar agora para a análise das coordenadas esféricas. Bom, gente, nós vamos seguir um procedimento semelhante ao que fizemos anteriormente para as outras duas coordenadas. Então, imaginem que vocês vão dar um incremento na direção de R, de θ e de φ, e a partir disso nós vamos formar
uma superfície fechada. A superfície fechada que nós formamos tem a forma dessa figura que está destacada em azul aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos analisar cada um desses incrementos, ó. Nós temos uma quantidade R saindo aqui da origem até aqui, temos uma quantidade R, e aí damos um incremento na direção de R, e esse incremento é esse lado aqui, essa quantidade. E ele foi chamado de dr. Então, esse é o nosso incremento dr. Vamos ver como foi feito o incremento em θ? Nós temos aqui o ângulo θ, e aí ele sofreu um incremento de dθ aqui, e ele chegou até esse ponto aqui embaixo. Então, esse era θ, deu um incremento de dθ, chegou até aqui embaixo. Agora, como nós estamos falando de ângulo, pessoal, nós não falamos que o incremento é simplesmente dθ. O que nós falamos? Nós temos que representar esse incremento em função de uma unidade de comprimento. Por isso que nós vamos transformar esse incremento, na verdade, que é um ângulo, em comprimento de arco. Então, o que a gente faz? A gente pega aqui, ó, tá representado aqui na figura, pega o R, né, comprimento do arco, mais uma vez, é raio vezes o ângulo do arco. Então, aqui nós pegamos o R, que está funcionando como se fosse o raio aqui do arco, e multiplicamos pelo dθ, que é o ângulo do arco. Então, essa quantidade aqui, esse incremento, que representa a variação em θ, passando para a unidade de comprimento, fica R dθ. Agora, o φ. O que nós fazemos com o φ? O φ é a mesma ideia do φ das coordenadas cilíndricas. Então, nós tínhamos aqui um ângulo φ, e aí nós demos um incremento para ele de dφ. Bom, mais uma vez, não vamos deixar o incremento escrito em função de ângulo. Temos que escrever esse incremento em função de unidade de comprimento. Como que a gente faz aqui? Nessas coordenadas, para poder representar o comprimento desse arco aqui, que indica o incremento dφ. Esse comprimento de arco, gente, usando geometria, a gente chega que vale R vezes seno de θ dφ, certo? R seno de θ dφ. Então, a partir desses três incrementos, nós temos quais três incrementos? Nós temos aqui o incremento do dr, temos o incremento de θ, que escrevemos em função do arco, R dθ, e temos o incremento de dφ, que escrevemos também em função do arco, R seno de θ dφ. Então, a partir desses três incrementos, nós podemos chegar nas análises igual fizemos anteriormente. Primeiro, dV, que é o elemento diferencial de volume. O que nós fizemos? Para facilitar, como nós estamos tratando de incrementos, elementos diferenciais, podemos aproximar, pensar que isso tenha a forma de um cubo e multiplicar lado vezes lado vezes lado. Então, o nosso dV aqui vai ficar o quê? dV está escrito aqui já também na figura, ó. Nós vamos multiplicar o dr vezes R dθ vezes isso daqui, que é R seno de θ dφ. Então, quando nós multiplicamos esses três incrementos, nós obtivemos R ao quadrado seno de θ dr dθ dφ. É por isso que surge esse R ao quadrado aqui no elemento diferencial de volume. É esse R aqui do R dθ e esse R desse outro lado aqui do arco, né, que é o R seno de θ dφ. Então, esse é o nosso elemento diferencial de volume. O processo para encontrar os vetores representativos dos elementos diferenciais de área é parecido com o que fizemos anteriormente. Então, veja, aqui tem na tabela, para vocês poderem consultar, o ds em R, em θ e em φ. Eu vou escolher aqui uma face e aí a gente faz junto a análise dela e depois as outras são parecidas com a que nós vamos fazer aqui. Vamos analisar essa face aqui da frente, essa primeira face aqui. Bom, essa face da frente, o que nós enxergamos nela? O que é constante nela? Observem que o R dela é constante e o θ varia aqui e o φ também varia, certo? Então, o que varia nela é o θ
e o φ, e o r dessa face aqui da frente é constante. Então, vamos fazer o vetor conforme nós já sabemos, aqui apontando para fora, né? Sempre apontando para fora da figura, da superfície fechada. Vou colocar ele aqui. E aí, quem que vai ser esse vetor, gente? Esse vetor, ele vai ser, pensa, né, para simplificar, que ele vai ser a multiplicação dos lados dessa face. Então, os lados dessa face é r de θ, que multiplica essa parte aqui, que é r seno θ de φ. Então, vai ficar multiplicando essas duas partes, r vezes r ao quadrado, certo? Então, vou colocar aqui r ao quadrado, seno de θ, de θ de φ. Qual que vai ser o ângulo? O ângulo, como ele tá aí apontando para fora, ele tá na direção de AR positivo, certo? Lá atrás, na face de trás, seria AR negativo. Conforme eu disse para vocês anteriormente, prestem atenção quem são os limites de cada face, para você não errar quem que é o R, quem são os limites de θ e de φ de cada face. E dessa forma, então, seguindo esse raciocínio, nós podemos chegar nesses vetores de todas as 6 faces dessa figura. E, por fim, o elemento diferencial de linha, ele é simplesmente representativo de um incremento, né, entre dois pontos no sistema de coordenadas esféricas. Então, quando a gente faz o incremento em R, é dr a R, incremento em θ, conforme a gente falou, tem que escrever em função do comprimento do arco. Então, fica R de θ a θ, e por fim, o incremento em φ também escrevemos em função aqui do comprimento do arco, que é R seno de θ de φ na direção de Aφ. Tendo em mente, então, tudo que nós conversamos anteriormente, gente, essa tabela, ela resume os elementos diferenciais de linha, área e volume nos 3 sistemas de coordenadas. Então, essa tabela também está lá no capítulo 1 da apostila de vocês, e vocês sempre vão recorrer a ela. Só que além de olhar e saber tirar as informações dela, vocês têm que saber interpretar o significado desses vetores, desses elementos, nas figuras que vocês estiverem trabalhando, certo? Conforme eu falei, em cada local, em cada caso, você tem que saber delimitar quem que são esses elementos diferenciais em cada uma das faces, né, dos casos que você estiver trabalhando. Essas 3 tabelas que eu vou mostrar aqui para vocês agora também estão no capítulo 1 da apostila de vocês. E elas são úteis porque elas mostram os resultados dos produtos escalares entre vetores unitários dos sistemas de coordenadas diferentes. Então, aqui nós temos o resultado dos produtos escalares entre os unitários de cartesiana e cilíndrica. Essa daqui é entre cartesiana e esférica, e essa daqui é entre cilíndrico e esférico. Então, isso é útil ao longo da resolução de alguns exercícios. Bom, agora nós vamos passar para a parte de exercício. Vamos aqui fazer um exercício juntos para aplicar alguns conceitos que aprendemos. Então, o exercício diz o seguinte: considere os pontos C, 3, 2 e menos 7, e D, menos 1, menos 4 e 2. E faça o que é pedido. Na letra A, ele pede para encontrar o vetor unitário na origem, direcionado para D, em coordenadas cartesianas. Na letra B, ele pede o vetor com origem em C e extremidade em D, em coordenadas cilíndricas. Vamos, então, começar pela letra A, que pede para a gente encontrar o vetor unitário na origem, direcionado para D, em coordenadas cartesianas. Gente, como ele pediu o vetor unitário na origem,
significa que esse vetor, o ponto de apoio desse vetor vai ser na própria origem do sistema de coordenadas cartesianas. Então, a origem do vetor vai coincidir com a origem do sistema de coordenadas cartesianas, né? Ele vai ter origem no 0, 0, 0. E a extremidade desse vetor, vamos colocar primeiro no ponto D, porque ele fala que esse vetor ele está na origem direcionado para D, só que ele é unitário. Então, vamos primeiro encontrar esse vetor que tem origem em 0, 0, 0 e extremidade em D. Depois que nós encontrarmos esse vetor, aí nós achamos o unitário dele, que é o que o exercício está perguntando, certo? Bom, uma observação importante que nós devemos fazer é qual que é o sistema de coordenadas em que esses pontos foram colocados. Vocês estão vendo que só tem números aqui, ó? É número, 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 número. Ou seja, tanto o ponto C como também o ponto D, eles estão no sistema de coordenadas cartesianas. Se tivesse ângulo, se fosse número, ângulo, número, seria coordenada cilíndrica. Se fosse número, ângulo, ângulo, seria coordenada esférica. Então, está tudo em cartesiano por enquanto. Vamos achar esse vetor, então? Fazemos aqui as coordenadas do ponto D menos as coordenadas aqui da origem para encontrar o vetor, não é isso? Então, vai ficar menos 1, menos 0, menos 4, menos 0, 2, menos 0. Então, aqui está representado o ponto O, que é a origem, o ponto D, nós vamos encontrar primeiro o vetor OD. Então, vou chamar esse vetor de OD, tá? Então, fazendo aí, menos 1 menos 0 dá menos 1, menos AX, menos 4 menos 0 dá menos 4AY, 2 menos 0, mais 2AZ. Esse é o vetor OD. O que nós precisamos encontrar? Basta o vetor OD? Não, porque na verdade ele está perguntando o vetor unitário que está na origem direcionado para D. Então, o que ele está perguntando é esse vetorzinho que eu chamei aqui de UOD, unitário do vetor OD, certo? Como que nós encontramos ele? Nós temos, para encontrar o unitário, precisamos fazer vetor dividido pelo módulo. Então, eu vou encontrar aqui o módulo do vetor primeiro. Esse módulo do vetor vai ser raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, deu 4,5826, o módulo do vetor. Agora, para encontrar o unitário, basta a gente fazer vetor dividido pelo módulo, não é isso? Então, fazendo essa conta, nós chegamos aí ao unitário. Menos 0,2182AX, menos 0,8729AY, mais 0,4364AZ. Esse, então, é o vetor que estava sendo perguntado no enunciado. Ele tem origem na origem do sistema de coordenadas, ele está direcionado para o ponto D e ele é unitário. Vamos agora passar para a letra B, que pede o vetor com origem em C e extremidade em D em coordenadas cilíndricas. Bom, o que acontece, gente? Nós precisamos encontrar o vetor CD, não é isso? É o vetor que tem origem em C e extremidade em D. Só que tanto C como também o D, esses dois pontos, eles estão escritos em coordenadas cartesianas. E nós precisamos escrever o vetor CD em coordenadas cilíndricas. Então, como que nós podemos fazer isso? Bem, uma primeira ideia que às vezes pode surgir na mente, sem a gente analisar um pouco melhor, é pegar essa tabela aqui que eu mostrei para vocês anteriormente. Essa tabela aqui mostra como fazer conversões de pontos de um sistema de coordenadas para outro. Então, às vezes, alguém pode pensar em pegar o ponto C e transformar ele para coordenadas cilíndricas, usar isso daqui, né? Essa regrinha aqui, a gente consegue passar o ponto de coordenada cartesiana para a cilíndrica. Então, você pega essas informações, utiliza essas formulazinhas para escrever o C em coordenadas cilíndricas, depois escreve o D em coordenadas cilíndricas e depois faz
encontra o vetor fazendo a subtração entre as coordenadas do ponto D menos as coordenadas do ponto C. Gente, isso não funciona, isso não faz sentido em termos físicos, tá? A gente não pode fazer isso. Isso só funciona, essa questão de fazer subtração das coordenadas de um ponto menos do outro, no sistema de coordenadas cartesianas. Nas outras não funciona. Às vezes, uma outra ideia também que vocês têm é pegar o ponto D, subtrair aqui das coordenadas do ponto C, encontrar o vetor CD em coordenadas cartesianas e depois usar essa tabela aqui, usar essas fórmulas para poder transformar o vetor de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas. Isso também está errado, porque essa tabelinha aqui, ela serve para transformar o quê, gente? Ela serve para transformar ponto apenas. Ela não serve para transformar vetor de um sistema de coordenadas para outro, tá? Então, nenhuma dessas duas ideias que eu falei anteriormente estão corretas. O que nós vamos fazer? Prestem atenção, sigam o raciocínio. Ó, vamos primeiro encontrar o vetor CD em coordenadas cartesianas, da forma que nós estamos acostumados. Então, ó, nós temos o vetor com origem no ponto C e extremidade no ponto D. Então, em coordenadas cartesianas, como que esse vetor vai ficar escrito? Ele vai ser o vetor CD, vamos fazer aqui, ó, menos 1, menos 3, vai ficar menos 4ax, menos 4, menos 2, vai dar menos 6ay, e 2 menos menos 7, vai ficar 2 mais 7, mais 9az, certo? Esse é o vetor em coordenadas cartesianas. Qual que é o nosso desafio agora? Pegar esse vetor que está escrito em coordenadas cartesianas e passar ele para coordenadas cilíndricas, que é que o exercício pergunta. Gente, para fazer esse processo, o que nós vamos ter que pensar? Nosso objetivo é escrever esse vetor nessa forma aqui, vocês concordam? Em coordenadas cilíndricas, esse vetor vai ser um número que eu escrevi aqui genericamente como sendo CDρ na direção de Aρρ, mais CDφ na direção de Aφ, mais o CDz na direção de AZ. Certo? Então, esse é o vetor escrito genericamente em coordenadas cilíndricas. Qual que é o nosso desafio? Justamente encontrar quem que é o CDρ, quem que é o CDφ e quem que é o CDz. Gente, para isso, o que eu vou pensar com vocês? Vamos pegar e fazer a projeção do vetor CD, que é esse vetor aqui, que nós já temos ele em coordenadas cartesianas, vamos fazer a projeção dele sobre a direção e sentido aqui do vetor Arρ. Quando a gente fizer a projeção do vetor CD sobre o Arρ, nós vamos obter CDρ. Da mesma forma, quando nós fizermos a projeção do vetor CD na direção de Aφ, aí nós vamos obter o CDφ. E quando nós fizermos a projeção do vetor CD na direção de AZ, nós vamos obter o CDZ. Então, esse processo de passar vetor de um sistema de coordenadas para outro, nada mais é do que ter esse cuidado de pegar o vetor que você tem em um sistema de coordenadas e fazer a projeção dele sobre os unitários do sistema de coordenadas para o qual você quer passar esse vetor, certo? Então, eu vou escrever isso daqui matematicamente. Quem que vai ser o meu CDρ? Conforme a gente disse, vai ser a projeção de CD sobre Arρ. Como que é a projeção? Nesse caso, vamos fazer uma projeção escalar. Algumas telas anteriores, nós relembramos como faz projeção. Como faz projeção? É um produto escalar, não é isso? Basta fazer o produto escalar aqui do CD com o Arρ. Esse Arρ aqui é unitário, né, gente? Então, tá certo, a projeção é isso mesmo. Nós fazemos CD e projetamos ele aqui no eixo de Arρ, fazendo CD escalar Arρ. Como que vai ficar o CDφ? CDφ vai ser CD escalar Aφ. E o CDz? CDz vai ser CD escalar AZ.
Continuando, vamos então primeiro encontrar o CD-RO. Quem é o CD-RO que nós acabamos de falar? Ele vai ser, então, a projeção de CD na direção de ARRO. Então, vai ficar CD escalar ARRO. Para isso, gente, vamos aqui no lugar de CD, colocar esse vetor que nós já temos, né? Em coordenadas cartesianas mesmo. Então, nós vamos pegar esse vetor aqui e fazer a projeção dele sobre a ρ, por meio do produto escalar. Para resolver esse produto escalar, não tem nada que nos impeça de aplicar a propriedade distributiva, tá? Então, eu vou pegar aqui o menos 4ax e vou fazer escalar a ρ, menos 6ay escalar a ρ e mais 9az escalar a ρ. Vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, ficou dessa forma. Bom, agora, o que nós temos que resolver? Nós temos aqui menos 4ax escalar a ρ, menos 6ay escalar a ρ, mais 9az escalar a ρ. Gente, nós precisamos encontrar os resultados desses produtos escalares. Para isso, vocês não precisam se preocupar muito com o esforço matemático. Por quê? Porque eu já mostrei para vocês, algumas telas anteriores, umas tabelas prontas que mostram para nós os resultados desses produtos escalares, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tabela, coloquei ela aqui de novo, e aí basta a gente encontrar o que a gente está procurando. Olha aqui, eu preciso de ax escalar a ρ. Olha aqui, ax escalar a ρ é esse resultado aqui, cosseno φ. Então, vai ficar menos 4 cosseno φ. Aqui, ó, menos 4 cosseno φ. Menos 6, que multiplica AY escalar a ρ. Aqui, AY escalar a ρ dá seno φ. Então, ficou menos 6 seno φ. Agora, nós temos mais 9az escalar a ρ. AZ escalar a ρ dá 0. Então, ficou mais 9 vezes 0, que é 0, né? Então, o CD-ρ ficou menos 4 cosseno φ, menos 6 seno φ. Gente, a gente já esperava que isso daqui desse 0 mesmo, porque a Z e a ρ, eles pertencem ao mesmo sistema de coordenadas. Lembra que o Z faz parte do sistema de coordenadas cartesianas e do sistema de coordenadas cilíndricas. Então, eles são perpendiculares entre eles. Então, como forma 90 graus entre esses dois ângulos, o produto escalar entre eles é 0. Mas também está aqui na tabela, se você não tivesse percebido isso antes. Vamos agora fazer o cálculo do CDφ. Então, o CDφ vai ser o quê? Vai ser o vetor CD escalar o Aφ. Vamos aqui fazer novamente a conta aplicando a propriedade distributiva. Então, eu tenho, aplicando aqui, né, a propriedade distributiva, resultou menos 4ax escalar a φ, menos 6ay escalar a φ, mais 9az escalar a φ. Mais uma vez, nós recorremos à tabelinha pronta para pegar esses resultados de produtos escalares. Então, veja, ax escalar a φ, vamos ver aqui, ó, ax escalar a φ, é esse valor, menos seno de φ. Então, aqui vai ficar menos 4, que multiplica menos seno de φ, vai dar aqui, ó, menos 4 menos seno de φ. Beleza, continuando, temos menos 6ay escalar a φ. Vamos lá, ay escalar a φ dá cosseno φ. Então, por isso que ficou aqui, menos 6 cosseno φ. Mais 9az escalar a φ. Mais uma vez aqui, como o z e o φ estão no mesmo sistema de coordenadas, az escalar a φ dá 0. Então, ficou mais 9 vezes 0. Então, o CDφ, aqui multiplicando menos com menos, deu mais. Então, ficou 4 seno de φ menos 6 cosseno φ. Vamos passar, então, para o CDZ. Quem vai ser CDZ? CDZ vai ser o vetor CD escalar AZ. Mais uma vez, coloquei, então, aqui o vetor CD para a gente aplicar a distributiva com o AZ.
Fazendo isso, aplicando a distributiva, ficou menos 4 ax escalar a z, menos 6 ay escalar a z, mais 9 az escalar a z. Gente, agora o que acontece? Vou usar aqui a tabelinha de novo, mas nesse caso a gente nem precisa muito de tabelinha. Por quê? Ax escalar a z, os dois, x e z, pertencem ao mesmo sistema de coordenadas, né? Coordenadas cartesianas. Eles são perpendiculares entre eles. Então, o produto escalar entre eles dá zero. Aqui, ó, ax escalar a z dá zero. Então, essa parte vai zerar. Olha lá, ficou menos 4 vezes zero. Aqui nós temos menos 6 AY escalar a Z. AY escalar a Z aqui também deu zero, então ficou menos 6 vezes zero. E mais 9 AZ escalar a Z. AZ escalar a Z vai dar 1, certo? Aqui, ó, AZ escalar a Z dá 1, então ficou mais 9 vezes 1. Então, o CDZ acabou de dar 9. Observe que o componente aqui em AZ já era 9, tá vendo? Então, nem precisava da gente ter feito todas essas contas, porque o eixo Z, né, o CDZ, ele é o mesmo, o Z é o mesmo, tanto em coordenadas cartesianas, como também em coordenadas cilíndricas. Então, esse 9AZ aqui, das cartesianas, permanece nas cilíndricas como sendo 9 também, porque é a mesma informação. Continuando, gente, nós temos agora as informações que obtivemos a respeito de CDRO, CDFI e CDZ. CDZ já está pronto, vale 9, só que vocês estão vendo aqui que o CDRO e o CDFI, eles dependem do seno e do cosseno desse ângulo φ. Então, o que nós temos que fazer agora para descobrir quem é esse φ? Esse φ, gente, está relacionado ao ponto de apoio do vetor, desse vetor que vai ser passado, né, para coordenadas cilíndricas. O ponto de apoio, ou a origem desse vetor, é o ponto C, não é isso? Ele tem origem em C e extremidade em D. Então, para encontrar esse φ aqui, para a gente poder finalmente chegar nos valores de CDRO e CDFI, nós precisamos pegar o ponto C, que está em coordenadas cartesianas, e passar ele para coordenadas cilíndricas, porque aí nós descobrimos o φ dele e colocamos aqui, substituímos aqui os valores para poder encontrar CDRO e CDFI. Por que o ponto C e não o ponto D? Porque, volto a dizer, é o ponto que o vetor está apoiado, é o ponto de apoio dele, é a origem do vetor. Então, tem que ser o ponto C. Vamos, então, escrever o ponto C em coordenadas cilíndricas. Agora sim, a gente pode usar aquela tabelinha que eu falei para vocês no início, que não podia usar naquela hora. Porque essa tabela a gente usa para poder escrever, né, um ponto de um sistema de coordenadas para outro, só pontos. Como é o caso agora, que nós queremos passar o ponto C para coordenadas cilíndricas, então nós vamos usar aqui, ó, de cartesiano para cilíndrico. Então, para a gente encontrar o cilíndrico, a gente vai precisar do ρ, do φ e do z. Na verdade, ali no exercício precisava só do φ, mas eu vou encontrar com vocês o ponto todinho passado para cilíndricas, tá? Bom, então veja, quem é ρ? O ρ vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vou escrever aqui, ó, o ρ do ponto C, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, ficou a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, deu 3,6056. Esse é o ρ do ponto C. O φ, quem é φ? Gente, o φ é tangente a menos 1 de y sobre x. Então, vamos colocar aqui que o φ do ponto C, ele vai ser tangente a menos 1 de y sobre x. Então, vou escrever aqui, vai ficar tangente a menos 1 de y, que é 2, sobre x, que é 3, tá aqui, ó. E acabou de dar 33,69 graus. E o z? Aqui tá escrito que o z, né, é o mesmo, é a mesma coisa. Igual eu falei para vocês, não muda o z. Então, o z é menos 7. Então, agora,
nós temos o ponto C escrito em coordenadas cilíndricas. Gente, uma coisa que eu queria muito chamar a atenção de vocês é sobre esse cálculo aqui da tangente a menos 1. Porque prestem atenção, fiquem atentos, porque sempre que for para fazer tangente a menos 1, vocês têm que dar uma verificada se fisicamente esse ângulo está fazendo sentido. Porque, às vezes, pode ser que seja necessário somar 180 graus no ângulo. Deixa eu explicar melhor para vocês, então, isso. Olha só, imagina aqui, vamos imaginar os 4 quadrantes. Eu sugiro que vocês façam esse desenho mesmo, porque aí vocês têm condições de verificar se o que vocês encontraram está coerente ou não. Aqui eu vou colocar o eixo aqui das tangentes, aqui do lado. E aí, gente, o que vocês observam? Existem ângulos que estão aqui, vou usar aqui uma outra cor. Existem ângulos que estão no primeiro e no terceiro quadrante, que têm o mesmo valor de tangente, e existem ângulos que estão no segundo e no quarto quadrante, que têm o mesmo valor de tangente. Vocês concordam comigo? Então, se você colocar essas informações na calculadora, a calculadora vai te dar sempre o ângulo menor. Mas pode ser, igual nesse caso, ela deu para mim o 33,69. Mas pode ser que eu estivesse falando do outro ângulo, do 33,69 mais 180, que seria 213,69. Esses dois ângulos, 33,69 e 213,69, eles têm o mesmo valor de tangente. Então, como você sabe se realmente o ângulo é 33,69 ou se é o 213,69? Faz a análise. Veja que o seu ponto, o ponto C, ele tem x positivo, tá vendo? E ele tem y positivo. O x e o y dele são positivos. Então, onde que ele está, esse ponto? Esse ponto está aqui no primeiro quadrante, vocês concordam? Se ele está aqui no primeiro quadrante, faz sentido realmente ele ter esse valor de 33,69. Agora, pensa o seguinte, só para vocês verem que realmente pode ser que dê problema. Se esse ponto aqui fosse menos 3 e menos 2, menos 3 para o x aqui no ponto C, tô falando, e o y fosse menos 2, supostamente, quando a gente fizesse aqui o cálculo de tangente a menos 1, ia ficar a tangente a menos 1 de menos 2 dividido por menos 3. E a calculadora ia te dar esse mesmo valor aqui, 33,69. Só que aí, como o x e o y são negativos nesse caso, aí o seu ângulo teria que estar no terceiro quadrante. Aí, nesse caso, o ângulo seria 33,69 mais 180, que seria 213,69, certo? Então, sempre quando vocês fizerem essa operação de arco tangente, para e pensa se esse resultado que a calculadora te forneceu realmente faz sentido, olhando aqui em qual quadrante pertence esse ponto, certo? Se não fizer sentido, você soma 180 para poder fazer a correção adequada. Bom, então agora nós estamos quase terminando. Temos aqui CD-RHO, CD-FI e CD-Z, que já obtemos. Já passamos o ponto de apoio, o ponto de origem do vetor para as coordenadas cilíndricas. Então, em coordenadas cilíndricas, o C tem o ρ igual a 3,6056, φ igual a 33,69 graus e Z igual a menos 7. Então, agora, gente, para a gente poder finalizar, vamos encontrar o CD-RHO. Então, no lugar de φ aqui, vamos colocar 33,69, que é o φ aqui do ponto C. Então, fazendo a conta aqui, fazendo a conta de seno e cosseno aqui, terminando essa expressão, nós chegamos a CD-RHO igual a menos 6,6564. Vamos calcular o CD-FI. CD-FI é 4 seno de φ menos 6 cosseno de φ. Mais uma vez, pegamos o φ aqui como
33,69. Então, jogando aí os valores, nós fazemos a conta e chegamos a menos 2,7735. E o CDZ já estava prontinho, que é 9. Então, finalmente, nós chegamos aqui a CDRO, CDFI e CDZ. Agora, para finalizar, nós escrevemos o vetor CD completinho em coordenadas cilíndricas. Então, nós temos CDRO menos 6,6564 veio para cá, o CDFI veio para cá, na direção de AFI, e o 9 está aqui na direção de AZ. Então, para finalizar aqui, organize a sua resposta, né? O CD ficou menos 6,6564 ARRO, menos 2,7735 AFI, mais 9 AZ. Assim, nós terminamos e respondemos a letra B. Bom, pessoal, então era isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa aula introdutória de eletromagnetismo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Por favor, tirem as dúvidas de vocês comigo. E muito obrigada pela atenção e até a próxima!